Uma coisa que você vai ouvir na cultura popular, às vezes, quando as pessoas estão conversando sobre as cruzadas, especialmente em sessões de comentários do YouTube, é essa ideia apresentada por algumas pessoas. Ah, as cruzadas eram só sobre ganância, não tinham nada a ver com religião, não se tratava de ajudar outros cristãos, mas sim de ir à Terra Santa para pegar um monte de butim e enriquecer. E a verdade é que essa é, com certeza, uma maneira imprecisa e simplificada demais de enxergar a história das cruzadas. Qualquer estudioso das cruzadas dirá que isso está incorreto. O material de origem definitivamente não apoia isso, então vamos falar um pouco sobre motivação e as cruzadas hoje. Quando olhamos para como a igreja medieval concebia as cruzadas, certamente a igreja via as cruzadas como essa ideia de um ato de amor fraternal cristão. Então, a ideia é que você está partindo nessa expedição para ajudar cristãos que estão em perigo, seja na Espanha ou na Terra Santa. Isso teria sido algo realmente importante, algo que as pessoas consideravam ao planejar as cruzadas. Vamos analisar algumas fontes. Primeiro, o discurso do Papa Urbano em Clermont iniciou as cruzadas. É a única guerra justa, pois arriscar a vida pelos irmãos é caridade. Então, logo de cara, vemos essa ideia de que as cruzadas obviamente são perigosas. Você arrisca a vida e a integridade física pelos seus irmãos cristãos. Agora, não estou dizendo que essa era a única motivação para as cruzadas, que toda pessoa que foi para uma cruzada estava pensando apenas nisso e somente nisso. Acredito que os seres humanos têm motivações complexas, mas isso foi extremamente importante e motivou muitas pessoas. Outra coisa que vamos analisar, isso vem da Espanha. Então vamos olhar para as cruzadas na Espanha e em Portugal. Eles também enfatizavam que a guerra era essencialmente de defesa e de libertação de outros cristãos. Nas palavras do Papa Calixto II, para a defesa de nossos irmãos e a libertação das igrejas na Espanha das mortes e desastres causados pela opressão dos pagãos. E mais uma fonte aqui. Isso é da Segunda Cruzada. Isso vem de uma fonte associada à conquista de Lisboa, em Portugal. Isso é de um discurso feito ao exército cruzado por um bispo, conforme concebido pelo autor desta crônica. Aquele que não afasta o mal de seus companheiros e irmãos, se pode fazê-lo, é tão culpado quanto aquele que o causa. Certo, isso é algo que faz sentido para nós. Esse conceito de que algo ruim estava acontecendo com outros cristãos e era dever dos cruzados fazer algo a respeito. Um tema comum nas cruzadas também era essa ideia de que o objetivo disso era fazer algo pela cristandade, fazer algo bom como cristão, em vez de buscar riqueza ou saques. Agora, saquear, adquirir riqueza através da guerra, isso é algo comum e que os guerreiros medievais entendiam. Muitas vezes era assim que um exército era pago. Um governante usava os bens saqueados para pagar seus soldados. Então, para os soldados desse período, eles teriam entendido isso, mas era enfatizado que essa não deveria ser a motivação para participar das cruzadas. Novamente, vejamos a Segunda Cruzada, a conquista de Lisboa e aquele discurso. Hajam como bons soldados. O pecado não está em lutar na guerra, mas em lutar por causa do saque. Embora tenhamos a ideia de que isso seja motivado espiritualmente, e os cruzados são homens que estão partindo para ajudar seus companheiros cristãos. Ao mesmo tempo, isso não significa necessariamente que, do ponto de vista de todos, a recompensa material fosse incompatível com essa missão. Há uma passagem muito interessante de Foucher de Chartres. Acho que muitos de vocês que assistem ao canal já ouviram falar dessa crônica. Foucher de Chartres foi um dos cronistas mais importantes da Primeira Cruzada. Ele esteve presente em grande parte dela. Ele foi o capelão de Balduíno de Bolonha, um dos líderes da Primeira Cruzada. Esta é uma frase famosa que ele escreveu em sua crônica, já perto do final dela, e sua crônica vai desde a Primeira Cruzada até o final da década de 1120. Então ela cobre grande parte da história inicial do Reino de Jerusalém, e o próprio Fulquério foi um colono nos Estados Cruzados, então ele comenta sobre a transformação dele próprio e, você sabe, dos vários cruzados à medida que se estabeleceram no Oriente. Você sabe, eles acabaram ficando meio que entrelaçados nessa cultura oriental, nesse ambiente oriental. O que ele diz aqui é: nossos parentes e pais se juntam a nós de tempos em tempos, sacrificando, mesmo que relutantemente,
tudo o que possuíam antes. Deus torna ricos nesta terra os que eram pobres no Ocidente. Quem tinha pouco dinheiro lá, aqui tem muitos visantes. E quem não tinha uma vila, aqui possui por dom de Deus uma cidade. Por que alguém voltaria ao Ocidente após encontrar o Oriente assim? Deus não deseja que sofram necessidade aqueles que, com suas cruzes, se dedicaram a segui-lo até o fim. Então isso é meio interessante. Ele está sugerindo aqui que os guerreiros que participam dessa guerra, que é sagrada segundo Deus, serão recompensados materialmente por Deus. Não são só recompensas espirituais, mas também materiais, e isso está de acordo com o plano de Deus. Os historiadores há muito tempo apontam que isso provavelmente é um pouco de propaganda de recrutamento de Fulcher, porque ele entende que, você sabe, a forma como a literatura medieval era consumida muitas vezes era lida em voz alta em ambientes de corte. Você tem um grupo de nobres reunidos na corte de um rei, conde ou algo semelhante. Eles se entretinham ouvindo livros lidos em voz alta. Livros de heroísmo, crônicas, relatos sobre outras partes do mundo e informações dos Estados Cruzados teriam sido de grande interesse. Então, os Estados Cruzados estavam sempre precisando de combatentes. Eles estavam sempre precisando de cavaleiros. Então, Fulquerio, em sua crônica, coloca pequenas coisas aqui e ali que, se um cavaleiro estivesse ouvindo isso em alguma corte de um grande nobre em algum lugar do Ocidente, ele poderia pensar consigo mesmo: isso parece interessante. Talvez eu tente participar disso. Então, acho que podemos olhar para essa mentalidade medieval e entender que não há uma contradição entre a ideia de guerra santa, sucesso na guerra santa e sucesso mundano. Quero dizer, por um lado, precisamos entender que isso é uma necessidade, certo? Quero dizer, se estamos falando sobre a ideia das cruzadas, é que vamos entrar em território não cristão, conquistá-lo e trazê-lo sob domínio político cristão. Então, se anteriormente uma parte da Espanha ou da Terra Santa era governada por um príncipe muçulmano, uma cruzada tem como objetivo conquistá-la, remover esse príncipe do poder e colocar um príncipe cristão em seu lugar. Então, nesse cenário, o sucesso mundano é algo esperado, quero dizer, em termos de objetivo, ou seja, você está trabalhando para uma conquista material. Então, podemos ver como essa ideia de que só porque você está alcançando sucesso mundano ao ter êxito em uma cruzada, isso não contradiz a motivação espiritual. Isso pode ser algo um pouco difícil para nós entendermos hoje em dia, porque existe uma divisão muito grande entre conceitos como ordem política e religião, enquanto no mundo medieval a religião era um componente crucial da ordem política. As pessoas achavam importante que o Estado tivesse algum envolvimento com a religião, que apoiasse a religião. E isso era verdade tanto para muçulmanos quanto para cristãos. Alguém partindo para uma cruzada podia ter tanto o objetivo de fazer algo espiritual, sabe, fazer algo para Deus, quanto pensar que isso poderia ser bom para sua carreira. Não havia necessariamente uma única e totalmente unificada maneira de conceber a ideia de cruzada. Por um lado, você tem essa ideia de que, ok, não deveria haver motivação material, mas aí podemos ver pelo Fulcher que existe motivação material na forma como ele apresenta isso. Após analisar um pouco, acho interessante nos perguntarmos o que motivava o cruzado comum. Se estamos tentando imaginar o cruzado medieval comum, que não é, você sabe, um alto membro do clero, nem um rei ou um grande senhor, mas apenas um cavaleiro comum, até mesmo um soldado raso, seja quem for, o que motivava essa pessoa? Acho que, antes de tudo, podemos apontar que as pessoas tendem a ter muitas motivações quando estão envolvidas em qualquer empreendimento. Quero dizer, você pode estar pessoalmente motivado por algo, financeiramente motivado por isso e espiritualmente motivado por isso, em graus diferentes. Para alguns, uma dessas motivações pode ser mais forte que as outras. Acho que havia alguns teatros de cruzadas que seriam mais atraentes em qualquer uma dessas áreas. E isso pode ajudar a determinar para qual área você tenderia a se direcionar. Em uma era de piedade, essa era certamente uma das principais formas de expressar sua devoção. E essa era uma época em que a piedade religiosa era muito comum, quando as pessoas eram profundamente imbuídas de devoção religiosa. Então, esse era um sentimento real para muitas pessoas.
Esse é um erro comum, sabe, quando imaginamos que havia muita hipocrisia religiosa nessa época. Vivemos em uma época em que é mais fácil imaginar hipocrisia religiosa, pois muitos são céticos quanto à religião. Na verdade, no mundo medieval, as pessoas realmente acreditavam nisso, era a realidade fundamental para elas. E mesmo que você talvez não fosse tão motivado pelo amor a Deus, só o temor a Deus já faria você considerar a religião. Então temos que levar isso em consideração. E, em muitos casos, considerando o perigo envolvido nas cruzadas, é impossível entender como alguém faria isso de outra forma. Mas é claro, o outro elemento é essa ideia de heroísmo, prestígio. Porque a verdade é que, novamente, em uma época de grande piedade, em uma época em que, você sabe, os objetivos da nobreza e da igreja estavam cada vez mais alinhados. A igreja conseguiu, de certa forma, cristianizar a cavalaria e promover a ideia do cavaleiro cristão. Esse era o maior ato de heroísmo possível. Então, se você é cavaleiro ou homem de guerra, se você é um homem de valor que admira a coragem e quer ser visto como alguém corajoso, as cruzadas são atraentes para você. Porque isso não é apenas um tipo comum de guerra, onde, claro, todo mundo quer ganhar algum dinheiro com pilhagem ou algo assim. Participar de cruzadas, isso é coisa de alto nível. Então, é quase como a diferença de hoje em dia. Você imagina alguém que só administra um negócio na sua comunidade local, ou trabalha para, sabe, até mesmo uma corporação, em comparação com alguém que vai e faz algum grande ato de caridade, sabe, no exterior ou algo assim. As pessoas, sabe, alguém pode se envolver em um ato de caridade hoje, não apenas porque é um grande humanitário, mas porque quer o prestígio que vem junto com isso. Sabe, as pessoas vão olhar para isso e admirar. Então temos que pensar dessa forma. A cruzada era o equivalente ao grande ato de caridade no mundo latino medieval. Acho que, ao falar das cruzadas na Espanha e em Portugal, fica mais fácil entender a vantagem material para quem se envolve nisso. Porque, antes de tudo, está perto em relação ao restante da Europa cristã latina. Se você está na França, basta ir até a Espanha, que é perto. E além disso, você tem reis e nobres na Espanha que controlam as partes cristãs do território com regimes muito estáveis. Eles estão patrocinando cruzados. Eles estão pedindo para os homens descerem e meio que dizendo assim: olha, se você vier para cá, eu vou te dar terras. Vou dividir o saque com você. Alfonso, o batalhador rei de Aragão, é um ótimo exemplo disso. Ele trouxe todo tipo de cavaleiros da Normandia e da França que vieram e participaram das suas cruzadas. Alguns deles receberam propriedades, você sabe, esse tipo de coisa. Então eu posso entender como a reconquista na Espanha seria mais atraente se você estivesse pensando: ok, estou procurando ganhar alguma riqueza fazendo isso. Estou procurando uma oportunidade em termos de carreira. Muito diferente, eu diria, seria a Terra Santa, sabe? O cenário que a gente costuma associar às cruzadas. Ok, a Terra Santa, você sabe, Jerusalém, lutando nos locais sagrados contra os muçulmanos que ocupam o território. Isso é algo muito diferente só em termos do risco envolvido. Quero dizer, obviamente há risco em qualquer guerra, mas a Terra Santa, isso é uma empreitada extremamente perigosa. É muito longe, fica isolada do resto da cristandade latina. Fica bem no interior do território muçulmano, bem no meio do território inimigo. Deixando de lado a pequena propaganda do Foucher de Chartres que acabamos de ler há pouco, havia muito pouca oportunidade de enriquecer por aqui. Sabe, pouquíssimas pessoas podiam esperar ir para lá e ficar ricas. Sabe, você fala sobre isso, ele falou sobre alguém, sabe, que não possui uma propriedade no Ocidente, e aí vai para a Terra Santa e passa a possuir uma cidade. Um número muito pequeno de pessoas. Isso era só para a alta nobreza. Sabe, grandes senhores podiam esperar por isso. Além disso, depois da primeira cruzada, as pessoas entenderam isso. Depois, as pessoas entenderam melhor o que envolvia participar das cruzadas no Levante Oriental, com histórias chegando sobre o sofrimento enfrentado, mais uma vez longe e difícil de chegar. Até mesmo chegar ao local da batalha é muito difícil. Isso envolve uma jornada árdua, seja de navio ou por uma viagem terrestre muito difícil. Era extremamente caro. As pessoas se arruinavam financeiramente fazendo isso. Godofredo de Bulhão vendeu ou hipotecou todas as suas terras para fazer isso.
Um dos grandes senhores do Sacro Império Romano, você sabe, o Duque da Lorena, ele basicamente investiu tudo o que tinha nisso para financiar seu exército. Foi financeiramente devastador para muitos. A jornada era muito perigosa, até mesmo abandonar seu território era arriscado. Se você fosse um nobre e estivesse partindo, deixando suas terras para trás, suas terras ficariam vulneráveis a ataques dos seus vizinhos, potencialmente. É um equívoco pensar que todos nas cruzadas eram filhos mais novos, já que os mais velhos ficavam com as terras. Mas Jonathan Riley Smith mostrou que a regra, na verdade, era que famílias ou clãs inteiros tendiam a ir para as cruzadas juntos. Então, se o filho mais novo estava indo, provavelmente o filho mais velho também estava. Ele provavelmente era quem pagava por tudo. Você sabe, alguém tinha que pagar pela expedição, pelos suprimentos, pelas armas, por todas essas coisas. Os filhos mais novos precisariam de alguém que bancasse essas coisas para que pudessem ir. Então, a verdadeira questão aqui é, sabe, o que havia para ganhar para um nobre comum de menor escalão ou até mesmo para um camponês ao ir para a cruzada. Quero dizer, todo esse risco, todo esse gasto, um perigo incrível, sabe, perigo físico. Mesmo sobrevivendo à viagem, você ainda poderia morrer em batalha antes de chegar a Jerusalém, na Terra Santa. Sabe, o que você vai ganhar? Você vai conseguir tirar uma armadura de um sarraceno morto? Talvez encontrar uma joia bonita ou algo assim em uma cidade saqueada, seja lá o que for. Quero dizer, as oportunidades de pilhagem eram bem limitadas na Terra Santa. Especialmente, quero dizer, mesmo que você conseguisse algum saque, a questão é, considerando tudo o que você teria que sacrificar, o custo enorme, o risco que você está correndo, será que vale a pena? E eu acho que podemos ver. Na maioria dos casos, pessoas que estavam mais interessadas em ser ricas ou que estavam mais focadas nesse tipo de coisa não eram o tipo de pessoas que seriam atraídas por isso. O que era na época meio que a aventura idealista, a grande aventura idealista em que as pessoas embarcavam. Então, acho que o que estou dizendo aqui é que participar de cruzadas tendia a ser mais algo que você fazia se fosse um idealista, em vez de alguém prático focado em ganhar dinheiro. Então, voltando a essa questão do prestígio, a gente fala sobre certo como cavaleiro, sabe? Na época das cruzadas, participar de uma cruzada era o grande ato heróico que você podia realizar. Se esse tipo de coisa te inspirava, as cruzadas eram atraentes para você. Se observarmos alguém como Ricardo Coração de Leão, isso fica bem claro. Ricardo Coração de Leão não ganhou nada financeiramente ao participar das cruzadas. Na verdade, isso era algo perigoso para suas finanças. Isso era perigoso para seu reino de várias formas. Se perguntarmos o motivo, acredito que sua piedade e vontade de ajudar os cristãos do Oriente influenciaram. Mas também acho que podemos ver que Ricardo Coração de Leão queria personificar, sabe, a grandeza cavalheiresca. E por isso, a cruzada era um caminho atraente para isso. Agora, em um tom diferente, vamos falar de Filipe II da França, um dos companheiros de cruzada de Ricardo. Considero Filipe II o típico cruzado relutante. Na minha opinião, este rei não era muito piedoso. E também não acho que ele fosse particularmente movido, sabe, pela coragem cavalheiresca ou pela ideia de encarnar um ideal corajoso e cavalheiresco. Acredito que ele se sentiu pressionado a agir assim, o que o levou à cruzada. Esse era o clima predominante da época. E ele voltou para casa o mais rápido que pôde. Acho que Filipe II era alguém mais preocupado com coisas como riqueza e poder. E essa é uma das razões pelas quais ele não permaneceu na cruzada por muito tempo. Ele abandonou tudo o mais rápido que pôde. Então, vou encerrar por aqui. Resumindo, acho que podemos olhar para a história das cruzadas e ver que as motivações para participar das cruzadas eram complicadas. A ideia de que tudo isso era apenas ganância é ridícula, é absurdo. As evidências não sustentam isso. Mas sim, acho que especialmente precisamos olhar para o elemento religioso disso. A questão da piedade era algo muito importante na Era da Fé, que, como vocês sabem, foi quando aconteceram as cruzadas. Mas também havia a questão do prestígio, o prestígio da cavalaria. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Quero encerrar hoje lendo uma pequena mensagem que recebi de um dos meus apoiadores no Patreon. Esta é de Adam Nordsgaard. E ele escreve: acabei de ler Por que os pagãos se revoltam. Não consegui largar. Sempre ansioso por mais do seu trabalho. O romance foi dinâmico e divertido de ler. Adam, muito obrigado por ler meu livro.
Fico feliz que tenha gostado. Essa mensagem significou muito para mim. Então, obrigado por tirar um tempo para enviar. Novamente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Falo com vocês em breve.